Bem-vindo ao Terra 4.0. No episódio de hoje vamos abordar dois temas relacionados com a sustentabilidade, a gestão dos nutrientes e a promoção da biodiversidade. Ao contrário do que é habitual, arrancamos este programa com as palavras de Francisco Gomes da Silva sobre a importância da biodiversidade. O professor universitário afirma que não deve ser colocada nos agricultores toda a responsabilidade e, sendo o interesse abrangente ao resto da sociedade, deverá haver um maior acompanhamento e apoio para que se consigam na agricultura os melhores resultados. Quanto maior diversidade existir nas formas de vida que temos no nosso planeta, maior é a capacidade que as diferentes espécies têm de se ir adaptando às alterações que vão existindo sempre nas condições em que essas espécies existem. A redução da biodiversidade, portanto, a redução da diversidade das formas de vida em determinadas geografias, é um sinal preocupante porque é um trunfo que estamos a perder que poderia ser necessário utilizarmos mais tarde para adaptação a uma nova circunstância. Está de facto muito também nas mãos dos agricultores adotarem práticas que estimulem o aumento dessa biodiversidade. Dizer que está nas mãos do agricultor não significa dizer, não pode significar que os responsáveis pela biodiversidade existente são os agricultores. Porque a biodiversidade não é importante só para os agricultores, é importante para a sociedade. E, portanto, temos que ter presente que se pretendemos que os agricultores adotem determinadas práticas que são benéficas para um determinado valor, no caso a biodiversidade, então, enquanto sociedade, os Estados têm que desenvolver políticas públicas que compensem os agricultores pelo facto deles terem um objetivo que não é só a produção de bens alimentares, mas é também a produção de biodiversidade, se quiser. No âmbito da promoção da biodiversidade, o Terra 4.0 foi até Amarante conhecer um projeto de agricultura biológica na quinta de Vila Caís. Pelas mãos de 3 jovens, o sonho começou a transformar-se em realidade em 2016 e desde então tem vindo a ganhar forma. Uma das apostas foi, e continua a ser, a plantação regular de novas árvores para dar melhores condições à já muito variada vida animal e permitir o enraizamento de novas espécies. Faltam realmente bosques autóctones, com árvores portuguesas, carvalhos, castanheiros, o que seja, vinho, o que seja, o que as pessoas querem pôr, mas faltam realmente isso. E nós aqui temos essa ideia, nós plantámos aqui o ano passado 150 carvalhos e a nossa ideia é pôr esta tenda e rodeada de árvores, até porque temos mais a parte das escolas, temos sombra e até para os animais terem sombra também, porque os animais precisam de sombra. Isto era tudo vinho antigamente, a terra estava, quando nós viemos para cá viver, estava muito pobre. Nós agora, hoje em dia, já escavamos, já encontramos vida, já encontramos minhocas, já encontramos, ou seja, a terra está a melhorar e agora realmente sente-se que até as árvores estão a crescer com outra saúde. E nós temos desde macieiras, pereiras, pessegueiros, temos todo o tipo de fruto português. Para nós, consumo próprio, está ótimo. Agora, a nossa ideia um dia será vender também. Dentro da estufa encontramos uma grande variedade de culturas e também aqui são tomadas medidas de fomentação da biodiversidade. Nós, quando começámos na apicultura, começámos muito por esse lado, polinização, nem tínhamos a ideia além do que gostamos de mel, foi esse lado 100%. Agora, pronto, estamos a tirar mel, mas na estufa, a nossa ideia é sempre, além da rotatividade da produção, para não usar o solo até ao limite, cada vegetal, cada legume precisa do seu micronutriente, do seu nutriente específico. Nós rodamos sempre, também temos as ervas que não cortamos, deixamos algum tipo de erva que achamos que é importante, porque criam ninhos para viver uns insetos. Ou seja, os insetos depois quando hibernam, quando chega a primavera não perdem tempo a ter que vir os insetos, já estão lá a viver. É mais rápido e realmente faz muita diferença. Nós quando pomos a erva mais limpinha, há mais pragas do que quando as coisas estão assim um bocadinho mais selvagens, digamos assim. O método de produção biológica, com os seus prós e contras, acaba por se tornar desafiante quando falamos de sustentabilidade. Tudo foi um bocadinho a aprender com os vizinhos, mas ninguém fazia biológico na altura, é tudo muito convencional.
mas mesmo assim ensinaram-nos muitas coisas, porque os antigos sabiam com associações de plantas, que protegem o manjericão perto do tomateiro afasta a mosca branca, há certas coisas que nos ensinaram e depois foi erro, tentativa e erro. Mas a biodiversidade, para nós, tudo nós fazemos aqui, é sempre a pensar um bocadinho nisso. Nós no início tínhamos que comprar estrume para pôr na terra, nunca mais comprámos e a diferença é enorme, mesmo na velocidade de crescimento das plantas. Uma quinta biodiversa acaba também por possibilitar outras vias de negócio, além da venda de cabazes e de carne. Recebemos miúdos, explicamos isto da biodiversidade, os miúdos muitas vezes, como são escolas do Porto, nunca tiveram contacto ou com um tomateiro, ou com um morangueiro, ou até com animais, ovelhas, não é, galinhas, e eles, ou seja, isso tudo depois cria uma simbiose, porque realmente vem cá uma escola e se tivéssemos só horticultura, se calhar não seria muito interessante para os miúdos, mas temos a parte da horticultura, a parte animal, até essa biodiversidade para o plano do negócio é essencial. Antes de passarmos à próxima reportagem, é tempo de ouvirmos Alexandra Pinto, presidente da Douro Dinâmico, Associação para o Desenvolvimento Regional, de um território onde a biodiversidade tem sido uma das questões na ordem do dia. Ainda assim, na opinião da dirigente, existem lapsos evidentes na comunicação, o que acaba por prejudicar a transmissão da mensagem aos agricultores. A biodiversidade é da natureza. A natureza, por ela, gera a sua própria biodiversidade. Os agricultores têm um papel fundamental em ajudar a natureza na manutenção dessa biodiversidade. E os nossos pequenos agricultores, pela sua dimensão, não é? Que acabam por ter um bocadinho de cada cultura, um bocadinho de cada espécie pecuária, às vezes, não é? Fazem todo ali um habitat em que há uma diversidade de espécies a conviver e também decorrente da legislação, não é? Todas aquelas obrigatoriedades que nós temos de não matar com químicos, não é? A legislação tem sido diversa, mas não tem sido muito bem comunicada também e, portanto, tem que haver também oportunidades na execução de toda esta biodiversidade. Portanto, a biodiversidade tem sido encarada como um karma, um peso, não é? Portanto, ela tem que ser comunicada de uma forma mais estratégica aos agricultores para ser encarada como uma oportunidade, que é. Aproveitamos a boleia e vamos até ao Douro para conhecermos a Quinta do Seixo. Aqui têm sido feitos alguns esforços no sentido de promover a biodiversidade. Uma das práticas recentes passa pelo revestimento de taludes com arbustos que evita o uso de herbicidas. Nós sabemos que estes arbustos conservam espécies que nos interessa que existam dentro da vinha. Para além disso, a sua proliferação impede o crescimento de ervas daninhas e, portanto, nós tendo o arbusto aqui, ele basicamente elimina a necessidade de usar herbicida. Estes taludes revestidos funcionam como corredores biológicos, corredores ecológicos, que permitem que as diferentes espécies que neles se abrigam se desloquem ao longo da vinha. Portanto, a vinha deixa de ser um muro intransponível para as espécies naturais que vivem nesta região, passa a ser uma autoestrada para elas. A Sograp realizou, neste caso na Quinta do Seixo, um trabalho extenso de inventariação da biodiversidade, ao qual acrescenta novos dados diariamente. Estamos continuamente a monitorizar a presença de diferentes tipos de espécies, morcegos, aves de rapina, por exemplo, depois invertebrados do solo, artrópodes, etc. Um desses trabalhos de monitorização é o que nós vemos aqui nisto. Isto é uma armadilha que nos permite contar o número de borboletas noturnas que se fixam neste local e estamos precisamente a utilizar neste talude revestido para verificar se a presença do alecrim, que para além de ter um cheirinho ótimo, atrai um hospedeiro para espécies que são interessantes, se este revestimento de alecrim permite fixar mais borboletas noturnas que trazem outros serviços do ecossistema também para a vinha. O aparecimento de aplicações móveis capazes de identificar espécies animais apenas através do som
veio reforçar o peso que a tecnologia pode ter no controlo da biodiversidade. Está a começar a ficar ao alcance de praticamente toda a gente capacidades que até aqui não eram fáceis de obter, e a sua utilização continuada permite ter a mão sobre o pulso do ecossistema e saber se aquilo que nós estamos a fazer está a ter um efeito positivo ou negativo sobre o mesmo. Obviamente procuramos que seja cada vez mais positivo. Viramos a página para falarmos agora sobre a gestão sustentável de nutrientes, área que tem vindo a ser cada vez mais estudada e com efeitos práticos na sua aplicação. A forma como utilizamos, sobretudo os macronutrientes, como o azoto, o fósforo e o potássio, podem definir o sucesso ou insucesso de uma cultura, pelo que os agricultores procuram encontrar o equilíbrio. António Lourenço, jovem proprietário de terrenos agroflorestais, aproveitou o conhecimento adquirido na área na altura de apostar na plantação de 7 hectares de vinha. O que fizemos foi analisar muito bem as parcelas antes de instalar, portanto fizemos o levantamento de condutividades elétricas do solo, abrimos perfis, caracterizámos, tirámos amostras, fizemos o levantamento das drenagens da parcela, que estava muito ligado com os solos e com as características em profundidade. E depois adaptámos os setores de rega ao que vemos aqui, portanto tudo o que era solos arenosos ficaram separados num setor, com um tipo de tratamento de solo específico, uma correção, que neste caso eram solos ácidos com níveis tóxicos de alumínio, portanto corrigimos esses fatores para as plantas conseguirem desenvolver o melhor possível. Os resultados obtidos nos testes feitos aos diferentes tipos de solo permitiram tratar de forma adequada cada parcela, criando condições ideais para as plantas. Corrigimos o pH, adicionámos matéria orgânica antes da instalação, tentámos minimizar ao máximo as mobilizações e depois, ao instalar, fizemos já aqui uma mistura para semear agora na entrelinha, que vai muito ao encontro destas limitações. Portanto, são solos, como parcelas foram instaladas, são solos que à partida vão ter mais erosão, que têm pouca matéria orgânica, portanto, e queremos espécies que consigam, com um sistema radicular que se expanda e consiga agregar um bocadinho estes solos e que adicionem matéria orgânica, que produzam muita massa verde e fixem azoto. Nas zonas mais argilosas, portanto, tem um bocadinho de argila em profundidade, também os separámos em setores de rega diferentes, tentar gerir as regas de uma forma completamente diferente dos arenosos. Quando aplicados em excesso, através de fertilizantes ou substâncias orgânicas, os nutrientes podem ser uma fonte de poluição do ar, do solo e da água, bem como afetar negativamente a biodiversidade e o clima. Daí a importância de continuar o acompanhamento das culturas ao longo do tempo e fazer os ajustes necessários. O que se vai fazer será sempre um suporte muito de tentar que os teores de matéria orgânica aumentem no solo, para conseguir que ele tenha, é como se fosse uma bateria maior, não é? Um armazenamento maior, tanto de água como de nutrientes, e que consiga ao longo do tempo ser mais robusto. Portanto, é um bocadinho essa aqui a lógica que se vai seguir. Tendo as limitações já corrigidas, depois indo ao longo do tempo fazendo essa correção de matéria orgânica, à partida serão solos também com grande capacidade de produzir e de ter boas condições. António Lourenço é, além de produtor, um dos fundadores de uma empresa que tem a gestão dos nutrientes como uma das especialidades, não só na vinha, como em várias outras culturas e até em áreas florestais. Nós, quando trabalhamos não só em instalações de novos projetos agrícolas, sejam elas culturas anuais ou culturas permanentes, ou até mesmo na gestão das operações do dia-a-dia de uma exploração agrícola, nós tentamos sempre ir à procura de toda a informação possível daquela parcela, daquele sistema agrícola e tentar perceber quais é que são, onde é que nós podemos melhorar o sistema. O sistema tem sempre fragilidades, como nós temos acesso a um manancial de informação, nós conseguimos perceber facilmente onde é que estão as maiores fragilidades desse sistema. Ao englobarmos tudo isto, as correções de solo, as correções orgânicas, as adubações de fundo e tentar segmentar as nossas parcelas de uma forma sustentável e eficiente,
nós tentamos no final do dia trazer algum retorno financeiro ao agricultor. Para o agricultor, a gestão dos nutrientes é mais flexível no caso das culturas anuais, ao passo que nas culturas permanentes o desafio é muito exigente. Nas culturas anuais nós sabemos que anualmente podemos tentar corrigir o problema ou aquilo que nos aconteceu que não correu tão bem no ano anterior. Nas culturas permanentes nós temos que ter um rigor muito elevado e tem que ser daí nós acharmos que o que nós fazemos tem um impacto muito grande na sustentabilidade destas culturas permanentes. Sabemos que as coisas que ficam mal feitas, e nós temos apanhado alguns projetos desses em que só entramos a meio do caminho, nós temos a noção que as coisas que começam mal feitas, o problema acaba por ter uma magnitude brutal e já vai passar a ser tarde, e daí nós vemos com olhos muito diferentes tudo o que é culturas a instalar e culturas já instaladas. E daí também a diferença. Culturas anuais e permanentes acaba por nos dar aqui um tempo de resposta muito diferenciado. Entramos agora na reta final do programa de hoje. É a altura de ouvirmos de novo o professor Francisco Gomes da Silva. O docente do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa sublinha que a dependência da produção agrícola está para continuar e, por isso, a gestão sustentável dos nutrientes no solo é cada vez mais fundamental. Para podermos usar os solos e garantir que eles não só não pioram, como até melhoram as suas características, um dos fatores essenciais é a gestão dos nutrientes. E na prática quando eu instalo uma cultura, eu saber exatamente qual é a composição daquele solo, qual é a capacidade que aquele solo tem naturalmente para disponibilizar nutrientes e suprir as necessidades com recurso a nutrientes externos, digamos assim. Estes nutrientes, quer sejam estes principais, o azoto, fósforo e potássio, quer sejam outros nutrientes, o cálcio, o ferro, o boro, sei lá, uma série deles que são muito importantes em diferentes culturas, tanto podem ser aportados ao solo através de adubações, com adubos sintéticos produzidos graças ao conhecimento humano, com cada vez menos pegada ecológica, digamos assim, portanto cada vez mais estes adubos de síntese são mais bem produzidos, se quiserem, naquilo que tem a ver com os impactos ambientais e, portanto, muito importante no azoto, por exemplo. Os solos têm uma grande dificuldade em fixar azoto. O azoto é um elemento que rapidamente transforma-se quimicamente, não entrando em pormenor, e depois é rapidamente lavado pela água, pela chuva, etc., para o lençol freático. Portanto, o azoto deve ser gerido de forma muito minuciosa, ir dando às plantas exatamente o que elas vão precisando em cada momento, porque se pusermos muito de uma vez, a maior parte vai-se perder e não interessa, quer dizer, é um custo desnecessário e vai poluir lençóis freáticos. O fósforo e o potássio, a mesma coisa, portanto é uma gestão que deve ser feita anualmente e cultura a cultura, e sempre que possível também com recurso a compostos orgânicos. Chega assim ao fim mais um episódio do Terra 4.0 e colocamos também um ponto final na temporada. Ao longo destes 13 episódios tivemos a colaboração do professor Francisco Gomes da Silva e abordámos a temática dos territórios sustentáveis com todas as suas vertentes. Desde o uso eficiente da água à adaptação dos agricultores às alterações climáticas. Ficámos a conhecer as diferenças e as valias de métodos de produção, como o método biológico e o método de produção integrada. Vimos o que de melhor se faz pela preservação das raças autóctones e pelo bem-estar animal. Fomos até ao montado e aos lameiros, fomos também investigar o mosaico agroflorestal. Foi explorada a importância de uma boa gestão dos solos e também dos nutrientes. Percebemos como se consegue a proteção das espécies silvoambientais, promovendo a biodiversidade, e como as culturas permanentes e as paisagens tradicionais pintam o nosso mapa de norte a sul do país.
Obrigado.